Muito boa tarde, vamos dar início então à nossa coletiva de imprensa, pré-jogo, técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, Cláudio Santos, Rádio Cidade. Boa tarde, Luizinho. Desde a tua contratação pela diretoria do Brusque, final do ano passado até agora, todas as metas que vocês colocaram foram alcançadas. Todas tiveram estratégia, todas tiveram trabalho, foco. Como vocês trabalham essa próxima agora, que é praticamente a última e que poderá ser fechada com chave de ouro? E para o clube, para a cidade, para a região, e até para o estado de Santa Catarina, mais importante, né? Agrega valor não só para Brusque, né? Para Santa Catarina como um todo. Ter mais um clube na Série B será de fundamental importância. E diria que é mais importante para todos nós também, né? Obviamente que a gente sabe, sempre fala que o próximo jogo é o mais importante, e literalmente agora sim, os próximos jogos são os mais importantes. Se estou até aqui, se cheguei até aqui, estou até agora, porque houve resultado no início, né? Dificilmente você tem continuidade sem ter resultado. Primeiro você tem resultado, depois você tem continuidade. É muito difícil no Brasil você ter continuidade sem ter resultado. Então, obviamente, sim, nós estamos ali sempre dentre os 3 clubes aí de todas as competições que nós disputamos até agora. E espero que o que fez a gente chegar até aqui faça a gente concluir o nosso principal objetivo, que é o acesso. Agora sim a gente pode falar disso. Né? Agora diria que é 50% de chance para cada um. De 4 sobe 2, né? Digamos que cada um desses aí tem 50% de chance. 50% de chance é muita coisa. Às vezes 1% de chance a gente entrega tudo, né? Então você tem de 50, a oportunidade é imensa. Boa tarde, Luizinho. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Em relação ao público no estádio Augusto Bauer, teve uma média de 1.403 torcedores por jogo nesses 10 jogos aí da primeira fase. E a diretoria já vem se mostrando há algum tempo bastante preocupada, decepcionada com com a pouca presença do público. E você, na coletiva anterior, disse que gostaria de que estivesse completamente lotado o estádio, né? Sim. Com a diretoria fazendo esforço para que isso acontecesse. E então gostaria de saber de você da avaliação de como foi a participação da torcida no Augusto Bauer nessa primeira fase. Realmente assim, se vem um torcedor aqui, ele já tem muito valor e merece muito respeito, né? Se tem 1.000, todos merecem. Agora, obviamente, eu sou muito verdadeiro em tudo que falo, assim, tenho muita responsabilidade, sei da responsabilidade que eu carrego, mas frustra um pouco, né? Porque é um estádio pequeno, uma cidade grande, importante, nós estamos fazendo um trabalho justo, um trabalho aceitável, um trabalho que, como o nosso colega acabou de falar, ele atinge metas, né? Os objetivos alcançados. O Brusque fez a final do Campeonato Catarinense, né? Dentre vários clubes importantes no estado. Hoje nós fomos treinar no CT do Barra. A diretoria estava mostrando o projeto da construção do hotel de centro de treinamento do estádio, né? E o Brusque, assim, com simplicidade, mas com muito resultado, né? Com uma camisa que já se expõe em nível nacional. Você vê o site Chance de Gol desde o início do campeonato, coloca a gente top 1, top 2, agora coloca o Volta Redonda e a gente com mais chance, um clube, isso se relaciona com os últimos anos, né? Eu acho que não é só isso, é uma série de perspectivas que eles incluem ali. O Brusque nos últimos anos tem feito finais de competições, tem tido acesso de D para C, C para B, novamente brigando. Não sei se de repente é uma interpretação que é fácil chegar nas finais da Série C, né? O Brusque tem uma história longa, participou 2 vezes e por qualidade, obviamente, por competência, chegou as 2 vezes, mas tem clubes aí gigantes no Brasil que passam décadas para tentar classificar dentre os 8, né? O América é um clube gigante do futebol brasileiro, ele subiu, já caiu, passou 6, 7 anos na D, é uma realidade de muitos clubes grandes. Né? E o Brusque participou 2 vezes, nas 2 vezes classificou, mas não é tão fácil assim. Nós não saberemos quando o Brusque chegará novamente nas finais da Série C. Né? De fato, não. Às vezes chega no ano que vem, mas às vezes leva décadas para chegar. E talvez lá na frente possa sentir falta. Então, assim, a gente pede que realmente venha o torcedor, porque faz a diferença. O nosso estádio ele é apertadinho, ele gera um desconforto para o adversário, vira um ambiente hostil. Se esse estádio está lotado, aumenta a energia, a questão, sabe, comportamental, a questão anímica do jogo faz muita diferença, né? Afinal de contas, diria que o grande patrimônio de um clube é o torcedor. E todos que pegaram o Brusque já estão imaginando, vou jogar lá dentro do Augusto Baio, com aquele estádio lotado, o torcedor na beira do gramado ali, né, com um time bom, com um time competitivo, né, tudo é um todo, é um contexto, né. Mas eu acredito que, como na final do Catarinense, foi de arrepiar, foi a primeira experiência que eu tive aqui com o estádio lotado, por isso que eu sinto falta, por isso que queria muito que o torcedor viesse.
Falei diretamente, internamente com a diretoria, falei também na entrevista, ali me extravasei, talvez emocionado, porque nós já tínhamos chegado às finais e ansioso para ver esse estádio lotado. Pedi para, claro, se não compete a mim, né? Mas agora entra também como um torcedor dentro de campo para facilitar a entrada do torcedor, se realmente está acontecendo algo que não está facilitando. São Bernardo abriu os portões para os Jogos São Bernardo, já divulgaram nas redes sociais. Né? Se não puder abrir, encontrar uma forma de facilitar para que o torcedor venha. E esse estádio lotado aqui fará diferença junto conosco. 3 jogos decisivos para Brusque voltar a ter grandes jogos aqui dentro de Brusque. Boa tarde, Luizinho. Flávio para a Rádio CM Esportes. Luizinho, que estágio técnico o Brusque chega agora para essas 6 rodadas finais? Eu digo que no estágio técnico muito bom, oscilamos em alguns momentos, como todas as grandes equipes oscilam, tanto equipes top de Série A, como enfim, Palmeiras, recentemente deu uma oscilada, Fluminense. Eu acho que dentro da nossa realidade, um estágio técnico muito bom, nível de confiança alto. A última partida nós não saímos com resultado positivo, mas deu para sentir que essa equipe tem muita personalidade com a menos. A gente teve ali uns 15, 17 minutos de propor jogo com a menos dentro da casa do adversário. É uma equipe que tem muita confiança com a bola no pé, né? Mas que agora nós vamos ter que entender que não só a questão técnica, né? A questão comportamental, sobretudo nesse primeiro jogo contra o São José, de disputa, de entrega, né? De um contra um com relação aos duelos, jogo aéreo, primeira, segunda bola, tem que entrar no espírito, porque 3 pontos te dá uma vantagem muito grande, assim. Então a gente tem que entrar muito forte nesse sentido, mas tecnicamente eu diria que a nossa equipe está num momento bom, de confiança alta. É um grupo que vem desde o início do ano assim com poucos momentos de muito estresse mental, né? Nós oscilamos assim, teve um momento que nós perdemos 2 jogos e ele realmente gerou um estresse, né, internamente, e aí às vezes é quando você começa a entrar numa dúvida com relação à questão de confiança, mas o nosso grupo é muito confiante, né? Não à toa a gente sai jogando desde trás, trocando passe, e às vezes erra, como erramos no jogo contra o Operário, faz parte, é a nossa forma de jogar futebol, né? Mas diria que bastante confiante. E eu sinto isso da parte deles, eles não têm medo de jogar. Rafael Roncalho, canal Resenha da Galera. Luizinho, a característica do gramado da equipe do São José, ela pode influenciar na escalação do time do Brusque para sábado? Rafael, inclusive, parabéns pelo programa. Parabéns, me chegou rapidamente a notícia ali. Parabéns, boa sorte, Deus abençoe e sucesso aí na nova empreitada. Na escalação, pontualmente sim, né, porque eu tenho muitas boas opções. Pontualmente sim, talvez em uma unidade, devido às características do campo. E o jogo, assim, eu fiquei impressionado, eu nunca joguei, é a primeira vez que eu vou jogar contra o São José lá. Né? É um jogo muito atípico, né? Eles fizeram 9 jogos lá, ganharam 5, empataram 4, só perderam para o Grêmio lá. E o gol foi de bola parada. Assim, a gente está estudando demais o São José, nós vamos analisar os últimos 5 jogos de lá, só estamos analisando o São José jogando em casa. Dos 18 gols que o São José fez em casa, 2 é de lateral, 7 de bola parada, e aí tem 2 de ligação direta do goleiro, partindo de trás, e aí tem uma sequência, me perdoe aí, 4 ou 5, né, para dar 18, de cruzamentos de linha de fundo, e nem na maioria das vezes assim é um cabeceio direto, é de bola que fica quicando dentro da área, e um único gol dentro de casa de bola parada, que eles roubam a bola no meio de campo, saem trocando passe, atacando o bico da grande área, traz para dentro e finaliza. Todos os outros é assim, um jogo direto, bola parada, lateral, primeira bola do goleiro, segunda ganha rebote e já finaliza. Então assim, é uma bola muito viva, o que deu a entender, né, que eles tentam ganhar jardas para que essa bola chegue o mais rápido possível dentro da área deles, média de 10 a 15 laterais por jogo na área, né, com o Nonato, e eles fazem gol assim. Tanto que o Paulo Baier, quando vai lá com o Figueirense, ele faz um gol de lateral também, porque ele trabalhou lá. Se você pegar 3 minutos dos melhores momentos do jogo, por exemplo, quando o Figueirense volta redonda, rapidamente você vê 7 laterais com melhores momentos do jogo. Então, um jogo atípico, muito atípico, né? Uma partida de futebol lateral ter esse tamanho de importância, né? Tanto que no treino de hoje no Barra a gente trabalhou essas situações, tanto defensivamente como ofensivamente. Realmente, um dos objetivos do jogo lá é você deixar a bola perto do gol, porque a bola é muito viva, você não tem muito controle, então a gente está tentando gerar algumas adaptações. Tem que estar muito atento, assim, gastar uma energia muito alta nas bolas paradas, porque o nosso time é muito técnico, você fazer esses jogadores entenderem que aquele momento é um momento de risco, que aquele momento é uma oportunidade, não ir relaxado, atento para os rebotes.
A maioria dos gols de bolas paradas é de rebote, é de bola quicando dentro da área, até porque eles não têm exímios cobradores. Os 3 zagueiros dele nas bolas, nos escanteios laterais, assim, nem sempre vão para a área. Né? Eles têm um jogador alto ali, o Thiago Santos, o Gilvan se jogar. Né? Aí, vez ou outra, vai um outro zagueiro. É muita expertise, são muito atentos, eles têm um tempo da bola, a bola está viva o tempo todo e eles brigam por cada bola. Então, assim, é nesse embalo aí que eles têm vencido os jogos lá. E para explorar esse jogo mais alongado, sim, pode influenciar. Nós temos uma base, nós sempre jogamos, independente se é em casa ou fora, né, com um padrão, mas obviamente uma situação, outra unidade, desde o início do trabalho eu falei que a gente sempre pode analisar uma estratégia também, em detrimento do adversário, criar alguma situação diferente. Luizinho, mas tem detalhes que ao longo do campeonato você coloca nas suas entrevistas e que eu faço uma avaliação que pode ser usado nesse jogo contra o São José, principalmente pela questão do gramado ser diferente, ser sintético e algumas variações. Mas, a exemplo, você sempre chama a atenção, desculpa a redundância, da atenção dos jogadores, que isso faz com que eles possam antecipar a jogada e principalmente sem fazer falta. Se é uma grama sintética que a bola de repente corra mais, essa atenção ela tendo, o jogador vai chegar no tempo certo. Isso você já fala desde o início. Outro fator é que a questão do campo sintético faz com que o choque seja maior jogador com jogador e você também tem essa característica. Então, não são só valores que o São José coloca em cima do Brusque. O Brusque também tem já as suas estratégias para poder se defender um pouco nesse sentido. Com certeza. Nós temos, nos nossos melhores dias, a nossa equipe ela é muito intensa, é muito competitiva. Começamos a fazer gols de bola parada, tomamos poucos gols de bola parada também. Nós temos condições de fazer uso dessas armas que eles fazem lá. Né? A preocupação que nos traz uma ansiedade é para que a gente se adapte o quanto antes, o mais rápido possível. Né? Nós temos que estar atento com isso, mas o dia a dia, a vivência, automatizar, né? O dia a dia, eu estava conversando com o Bala, que jogou lá, o alemão também, muito tempo, também assim, é difícil para eles também, eles têm que gerar uma série de adaptações, né? A gente se adaptar e entender, por exemplo, a gente atrai muito, às vezes, o adversário para um lado do campo e tenta trocar passe para criar o máximo de espaço possível do lado contrário. Talvez lá a gente precise ser mais rápido, 2, 3 trocas de passe e já tentar, por exemplo, alongar, atacar as costas. A gente tem que gerar uma adaptação. Acho que em alguns momentos do jogo, nós podemos jogar a nossa maneira, mas na maioria dos momentos nós temos que estar atento também no que eles fazem para fazer a diferença lá. A gente está tentando utilizar de algumas armas que eles utilizam lá também. Né? Já visto que eles não perdem lá dentro. Né? Nós temos que estar atento com isso, adaptar algumas situações. Eu tenho uma ideia de que você jogar dentro e fora é muita questão psicológica, comportamental, tem a questão também de ambientação, mas quando você tem coragem, né, de tentar fazer o que você faz fora de casa, às vezes você incomoda o adversário, vai no contraponto. Eu tento jogar futebol dessa maneira, né, tento fazer com que os nossos jogadores, obviamente, quando você tem condições de você, se você marca alto em casa, por que não marcar alto fora? Né? Ainda mais se você acha que você tem um nível de competitividade próximo. Obviamente, eu estou disputando entre clubes de Série C, talvez em uma outra realidade, se eu jogar contra clubes de Série A, poderia criar uma estratégia diferente, mas na Série C aqui nós nos encorajamos, eu me encorajei junto com os jogadores da gente tentar jogar da mesma maneira, tanto dentro como fora, independente do adversário. Assim nós fizemos um baita de jogo contra o Paysandu, contra o Botafogo. O Paysandu a gente iniciou marcando desde o primeiro momento, e a gente inverteu uma pressão deles lá durante 20 minutos praticamente de jogo. E aí, obviamente que nós vamos trabalhar nesse sentido. O que eu mais conversei com os jogadores hoje é que a gente tem que gastar uma energia muito alta para esse jogo de duelo, né, para esse jogo de rebote, para esse jogo de bola na área ofensiva, defensivo. O nosso time, nós temos muitos jogadores técnicos na nossa equipe, mas nós temos jogadores como o Rodolfo, que é expert em bola alongada. Nós temos bons cobradores de falta. Né? Nós estamos para iniciar a partida com o Olávio, que é um perfil de jogo que favorece um 9 dentro da área. Né? Nós temos zagueiro que está fazendo gol. Nossos zagueiros nos últimos 5 jogos aí fizeram gols, tanto o Alemão como o Wallace. E nós temos condições de utilizar das armas dele, se adaptar. Me custa porque eu gosto de ver um futebol vistoso, Cláudio, e lá parece que é muito difícil fazer isso. O campo realmente, ele assim, eu não quero dizer que é um esporte diferente, mas é um jogo diferente. É impressionante a dinâmica do jogo, você tem entre 10 e 15 laterais na área, né, somado com os escanteios, que geralmente tem 7 e 10, com as faltas laterais, que pode ter também esse número.
é muita bola próximo do goleiro que eles fazem uso. Então, assim, se a gente tem um propósito de tentar ter a bola, né, um time que joga de pé em pé, talvez a gente vai passar muito tempo longe de gol e eles, todas as bolas que eles pegam, eles estão perto do nosso gol. Então, vamos tentar, talvez, criar algumas situações que eles criam para poder vencer as partidas. Luizinho, às vésperas aí da segunda fase, o Brusque está a princípio sem Matheus Nogueira e Guilherme Queiroz, né, o artilheiro do time até aqui, e o Matheus com toda a sua importância ao longo da campanha. E gostaria de saber como é que está a situação desses jogadores, né? Você já adianta aí que provavelmente será o Olavo titular. O Queiroz, graças a Deus, está evoluindo bastante. Hoje já foi para campo, já começou a fazer a transição no campo. O Nogueira também, os dois, né, mas por ser lesão muscular, né, questão de posterior e panturrilha, são músculos importantes, que requer um cuidado especial. Assim, talvez se fosse, obviamente que todos os jogos são importantes, que não me entendam mal, talvez fosse a última parte da temporada, poderia criar uma situação de forçar a entrar dentro de campo e participar da partida. Porém, nós temos mais 5 jogos, podemos ter mais, né, com semanas abertas, né, e talvez o espaço de tempo que tem também para a lesão deles é ali entre 3 e 4 semanas. Né? Estamos entrando para a terceira do Queiroz e a do Nogueira vai entrar na semana que vem, e ele já evoluiu bastante. Né? Então, assim, a gente está tendo cuidado até porque a gente confia no nosso grupo, confia nos outros jogadores que vão estar entrando e a gente vai fazer tudo para dar certo para eles e para dar certo para a gente também na continuidade do campeonato. Luiz, o Brusque figura como favorito agora ou o estado anímico do campeonato ele muda totalmente? Não, o Brusque é um dos favoritos, óbvio, né? Eu falo isso não por mim, eu falo pela realidade da competição. Os 8 que classificaram, digo assim, de 20 tem 8 clubes agora em condições de subir. E quando eu falo favorito, não é o único favorito, nós estamos entre os clubes fortes que vão brigar para subir. Né? E isso não sou eu que falo, é a competição, são os que se classificaram. Antes de se classificar com 20 clubes, eu não usava dizer isso. Agora se classificaram assim. Agora, sendo bem sincero, falando até, me colocando à parte aqui como um dos concorrentes, eu acredito que agora todos, exatamente todos, têm condições de subir. Não tiraria nenhum. Luizinho, passando 14 rodadas do último confronto diante de São José, onde foi aqui no Augusto Bauer, o jogo onde o Brusque dominou amplamente a equipe de São José e numa bola que sobrou para o jogador de São José ganhou o jogo de 1-0. Na tua opinião, o que mudou daquele jogo para o jogo de sábado? Realmente, ele foi um dos jogos que a gente mais jogou dentro do campo do adversário com a menos. Foi a melhor experiência que eu tive jogando com a menos e consegui propor o jogo todo. Assim. Foi realmente um dia, bolas na trave, né? Me recordo aquela do Luiz, enfim, do alemão, do Wallace, dentro da pequena área, dentre outros. Tomamos um gol, né? A bola bateu no Wallace e entrou. O que vai mudar, a nossa equipe ela maturou mais, a nossa equipe ela tá bem mais encorpada. Depois daquele momento nós tivemos uma sequência de 5 vitórias. A gente chega no momento maduro da competição, eles também se mostraram competitivos, né? Um time extremamente competitivo. O que vai mudar para esse jogo é a característica do campo. Eu não queria falar sobre isso, mas é uma realidade, é impressionante. Basta você tirar um tempo aí para estudar os jogos lá. É uma dinâmica muito diferente. Se a gente não tiver esperto do que se passa lá, realmente as suas chances de vencer lá é muito pequena. Eles estão muito adaptados, eles entendem o que tem que ser feito lá. Então, o que mudou com relação ao que eu acho que a nossa equipe evoluiu, é que eles continuam sendo uma equipe competitiva. A nossa equipe, a partir daquele momento ali, a gente passou a brigar entre os 4, né? Durante um bom período, que a gente teve aquela arrancada. Depois daquele jogo, a gente ainda teve aquela oscilada, né? Depois do jogo do São José. Então, a nossa equipe evoluiu, né? Nossa equipe, dentre 20, classificou entre os 4. Em números entre gols, saldo de gols sofridos, a gente está também entre 3 e 4. Um dado interessante, assim, uma perspectiva até para, não sei se vocês se atentaram para isso, não é querendo justificar, mas não sei se vocês iam fazer essa pergunta, eu vou me antecipar, que muito se fala agora que nós não vencemos São José, não vencemos Operário, não vencemos São Bernardo, né? Em contrapartida, nós vencemos todos os outros, né? E se você fizer uma relação de jogos, assim, os nossos jogos contra Volta Redonda, São José, Operário, Botafogo, São Bernardo, Paysandu e Amazonas, a nossa pontuação dentre os 8, nós temos 13 pontos. Só quem tem mais pontos é o Volta Redonda com 14. E o São José tem 12. Uma equipe que competiu muito bem dentre os 8 melhores times do campeonato. Se classificaram 8, são os 8 melhores, né? O Amazonas 2 pontos, o Paysandu 6. Isso é um dado relevante, importante, né? Isso mostra a competitividade. Dentre as 8 melhores equipes do campeonato, dentre esses jogos, nós vencemos Amazonas, Paysandu, Botafogo, Volta Redonda, empatamos com São Bernardo, perdemos apenas para o Operário e São José. Contra o São José, Alex foi expulso por 26 minutos.
nós tomamos o gol com 1 minuto, e contra o Operário, Irã foi expulso com 39 minutos. A gente jogou contra o Operário mais de 45, 50, 60 minutos com os acréscimos do primeiro tempo, e contra o São José, 70 com os acréscimos talvez, né? Uns 70 minutos por aí. É muita coisa contra 2 times fortes, 2 times competitivos. Contra o São José, nós tivemos uma performance boa, mas não tivemos eficiência, né? Eles venceram, enfim, futebol você tem que fazer gol para vencer. E contra o Operário, no momento que a gente estava se adaptando à partida, nós tivemos dificuldade no início, eles conseguiram fazer uma pressão forte, a gente estava tentando ser a nossa maneira, inclusive a gente estava tentando fazer a leitura, já vinha pedindo para eles que a gente estava botando muita bola no goleiro, quando a gente começou a se ajustar na partida, começou a atacar as costas, porque eles fazem uma marcação alta como a gente aqui, nós fizemos uma jogada espetacular. Dificilmente aqui no Brusque eu falo assim, queria ter uma sortezinha para fazer alguns gols mais de acaso, alguns gols mais aleatórios, que bate e entra. Nós saímos de pé em pé, Dentinho, Everton, Ayrton, de pé em pé, né? De pé em pé trocando passe, Ayrton finaliza de dentro da pequena área, né? A bola não entra, aí na sequência a expulsão do Irã. Assim, não foi um dia... tem que ter um pouquinho de... aquilo que a gente fala, né? A coisa pendeu pra gente. E aí, né? Desnivelou um pouco da partida. E aí, infelizmente, uma tentativa de sair jogando, eles conseguiram roubar a bola e fazer o gol. Então, assim, nós somos penalizados ali. Eu não vi assim, uma grande diferença de um time para o outro. Mas entendo que nós competimos com todo mundo, né? Estamos no par, eu falo isso não é para dar desculpa, é para mostrar que nós temos um time competitivo, mas que, enfim, é tudo muito igual, é tudo muito difícil, mas se Deus quiser a gente vai conseguir conquistar o nosso objetivo. Luizinho, a condição do time do Brusque depois dessa semana, não de descanso, né, mas com um time mais alternativo podendo entrar em campo, como que fica o estado físico dos jogadores, questão de ritmo e até considerando, salvo engano, o São José ainda não estava matematicamente classificado, né? Precisou ainda jogar contra o Pouso Alegre. O São José ele jogou com a equipe principal, né? O Wallace foi para não jogar, mas precisou jogar, né? Tavares, Danilo, Rodolfo, que mais? O Alemão, o Alex Juan também participou um pouco. Eu acredito que com relação a isso não vai ter nenhum problema. Eu acredito que nós estamos num estágio assim, já entrando para a reta final da temporada. Esses jogadores que tiveram menos minutos, por exemplo, o Tavares tem uma característica física muito forte, o Wallace e o Rodolfo estão muito ritmados, jogaram praticamente todas as partidas. Alex Juan também é um jogador que está tendo uma sequência física muito boa. Eu acredito que com relação a isso nós não vamos encontrar dificuldades. Eu acredito que com relação a isso é uma situação que a gente tem muita segurança com relação a essa questão física desses jogadores. Em contrapartida, ritmamos outros, né? O Dentinho conseguiu fazer uma boa partida, jogou de 90 minutos. Nós ficamos felizes com a atuação dele, é um jogador que vai encorpar a nossa equipe, né? Que chega para trazer. O Balotelli entrou bem, né? O Israel chegou, conseguiu fazer o jogo todo, né? Chegou mais um atleta agora recentemente, o Moisés. Então, assim, chegaram alguns jogadores, esse não conseguiu jogar, mas os demais conseguiram participar, conseguiram já ter alguns minutos para incorporar nessa fase final. Luizinho, contra o Ipiranga, você achou muita dificuldade na questão do gramado, né? E agora tu vai pegar um gramado sintético. O que é que te preocupa? Na verdade, o Ipiranga é bem diferente. O Ipiranga, apesar de ser um time muito forte dentro de casa, o Ipiranga é um time muito competitivo. A gente teve muita dificuldade de jogar naquele dia. Eu não digo também só pelo gramado, a nossa equipe, não sei se o desgaste da viagem, nós não tivemos um dia bom, um dia que a equipe passou uma mensagem de estar um pouco enfadada. Com relação ao campo lá, já era que a grama era muito alta, muito esburacado, não dava também para a bola rolar com muita dinâmica, eles adaptaram muito rápido, só jogando para frente. Né? Talvez a nossa equipe também ia encontrar dificuldade pelos dias que eles estavam num dia muito, muito intenso. Mas é bem diferente, Flávio, é bem diferente a realidade. Lá era um campo com uma grama muito alta, né, muito desnivelada, e lá é um campo quase sem grama, né? E nivelado e com muito kick. Mas nós tivemos muita dificuldade, e não sou eu que estou falando lá contra o Ipiranga, né? Os próprios jogadores da casa, só que o cara acaba se adaptando, ali é o trabalho que ele tem, é dali que ele tira o pão de cada dia e entra naquele ambiente, né? O Brusque aqui por muitos anos teve campo ruim para jogar, e quem vinha jogar aqui sofria, né? E quem estava aqui se adaptava, fazia os cabas gemer aqui dentro, né? Só que assim, a nossa proposta, o que a gente tenta fazer é colocar a bola no chão e tocar, né? E quando não tem campo para tocar a bola, não tem condições, vai fazer ligação direta, vai bater bola na área. Nem sempre a gente consegue, mas tem momentos que é agradável ver quando a gente consegue trocar alguns passes dentro de campo. Né? E é isso que a gente tenta fazer, só que a gente não consegue fazer o jogo todo. E lá a gente vai ter que se adaptar um pouquinho mais a colocar muita energia nesse jogo de imposição física, esse jogo de duelo, esse jogo de segunda bola, esse jogo de primeira bola no alto. As bolas paradas lá são muito decisivas. Entre lateral e bolas paradas, eu falei de
2 de lateral e 7 bolas paradas. Falei de 9 gols de 18, né? É muito gol. Sem ser, com 2 de ligação direta do goleiro, 9 das 11, sem a bola tá andando no chão. Ou ela foi no lateral, ou viajou do goleiro, ou viajou de falta lateral ou de escanteio. Luizinho, nem quando se ganha tá tudo certo, nem quando se perde tá tudo errado. O que que você sentiu que você ganhou tecnicamente no jogo de sábado dentro do Operário, com questão de grupo, e também, na sua opinião, qual foi o adversário dentre esses 8 que se classificaram que você sentiu um pouco mais de dificuldade na primeira fase? Todos os jogos são difíceis, né? Cada adversário tem sua dificuldade. Eu achei o São Bernardo uma equipe muito forte fisicamente, um jogo muito intenso, um jogo muito forte nos duelos. O do Operário é uma equipe mais leve, uma equipe cheia de ideias, uma equipe propositiva, assim, ideias parecidas com as nossas, assim, achei uma equipe também muito interessante. Enfim, vários adversários, não só os que nós vencemos, nós pegamos alguns adversários que quando nós enfrentamos não estavam em alta, como o Paysandu, a partir daquele momento que eles cresceram, né? O Botafogo é uma equipe regular, a equipe que menos perdeu, nós vencemos lá. O Amazonas foi no início de tudo, a nossa equipe ainda estava ritmando, não acho que nós fizemos uma grande partida naquele dia ainda. Acho que cada história, assim, cada adversário tem suas dificuldades, mas eu diria assim que tem algumas equipes que realmente nos dificultaram bastante. O São Bernardo aqui foi um jogo bastante difícil. Sim, as dificuldades que nós tivemos, eles tiveram também. Foi uma equipe, por exemplo, dos jogos em casa, que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades como a gente geralmente cria. Então, desses que se classificaram aqui, jogando aqui dentro de casa, eu acho uma dessas equipes que a gente mais teve dificuldade de jogar. Não que nós jogamos mal, né? Nós jogamos bem, eles jogaram bem também. Foi um jogo assim, pau a pau, que eu acho que assim, qualquer um poderia ter vencido a partida, apesar de que eu acho que a gente conseguiu, né, se impor mais em alguns momentos. E no mais é isso. Qual foi a outra pergunta que você, assim, do ganho? Sobre o ganho, acabei de citar, né, do Dentinho, que era um jogador que vinha ganhando minutos nos jogos. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, mostrou que pode nos ajudar bastante nessa fase decisiva, né, sustentou bem os 90 minutos, um jogador que pode jogar por fora, por dentro, fazer algo parecido com o que eu faço com Bala. Foi bom para Jansson jogar. Infelizmente, Irã não conseguiu fazer o jogo todo, para a gente estar com todo mundo vivo ali, para uma necessidade agora, ter jogado alguns minutos em um jogo forte contra um concorrente, né, que nós vamos jogar 2 vezes. O Israel chegou num dia, entrou no ônibus, foi então assim uma adaptação no primeiro momento, é tudo muito rápido, ali no segundo tempo ele já conseguiu se ajustar e se adaptar um pouquinho mais. Gostei também da entrada do Balotelli, né, já estava mais adaptado aqui, é um jogador que tem força, um jogador que tem porte, um jogador que pode nos ajudar em jogos específicos, como o do São Bernardo, por exemplo, que é um jogo de muito contato, um jogo muito físico, um jogo com uma pegada de Campeonato Paulista, uma pegada de Série B, né? Então, é mais ou menos por aí. O time do São José lá tem essa característica que a gente já pode, né, usar das nossas características para tentar se sobrepor. Mas é isso, porque eu acho que tem muitas equipes fortes. Eu acho que, por exemplo, o trabalho dos treinadores de todos esses grupos é desde o início, equipes organizadas, equipes competentes, competitivas. Será bem difícil, mas volto a dizer, 50% de chance para cada um. 50% é muita chance. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas. Próximo treinamento do Brusque na manhã desta quinta-feira.